1. Fique em quietude e saiba: a vida religiosa é vida. 20 anos atrás, numa conferência de teólogos e professores de religião da qual participei, um amigo meu, cristão indiano, declarou à Assembleia: vamos ouvir falar das maravilhas de várias tradições, mas isso não significa que vamos fazer uma salada de frutas. Quando chegou minha vez de falar, eu disse: uma salada de frutas pode ser deliciosa. Compartilhei a Eucaristia com o padre Daniel Berrigan, e nosso culto tornou-se possível em virtude do sofrimento que nós, vietnamitas e americanos, compartilhamos durante muitos anos. Alguns dos budistas presentes ficaram chocados ao ouvir que eu participara da Eucaristia, e muitos cristãos me deram a impressão de estar verdadeiramente horrorizados. Para mim, a vida religiosa é vida. Não vejo nenhum motivo para passar a vida inteira provando apenas uma espécie de fruta. Nós, seres humanos, podemos ser alimentados pelos melhores valores de muitas tradições. O professor Hans Küng disse: enquanto não houver paz entre as religiões, não poderá haver paz no mundo. As pessoas matam e são mortas porque se apegam excessivamente às suas crenças e ideologias. Quando acreditamos que nossa fé é a única que encerra a verdade, teremos certamente a violência e o sofrimento como resultado. O segundo preceito da Ordem da Interexistência, fundada dentro da tradição zen budista durante a Guerra do Vietnã, implica sermos flexíveis com relação aos nossos pontos de vista. Não pense que o conhecimento que você atualmente possui é imutável, a verdade absoluta. Evite ser intolerante e se fixar em suas opiniões atuais. Aprenda a praticar o desapego com relação às concepções, a fim de estar aberto ao ponto de vista de terceiros. No meu entender, esta é a prática mais fundamental da paz. O diálogo, a chave da paz. Há mais de 30 anos, venho trabalhando pela paz, combatendo a pobreza, a ignorância e a doença, ajudando a salvar boat people no mar. Nota: boat people, refugiados do Vietnã que não são aceitos por nenhum dos países da região e ficam no mar sem ter onde desembarcar. Nota da tradutora. Evacuando os feridos das zonas de combate, arranjando novos lares para os refugiados, ajudando crianças e órfãos famintos, fazendo oposição às guerras, produzindo e disseminando a literatura em prol da paz, treinando assistentes sociais e aqueles que trabalham pela paz e reconstruindo lugares destruídos pelas bombas. Em virtude da prática da meditação, parando, acalmando-me e examinando as coisas em profundidade, tenho sido capaz de alimentar e proteger as origens da minha energia espiritual e dar continuidade a este trabalho. Durante a Guerra do Vietnã, pude observar comunistas e não comunistas matando-se e destruindo-se uns aos outros porque cada lado acreditava que tinha o monopólio da verdade. Muitos cristãos e budistas do nosso país estavam lutando uns contra os outros em vez de trabalhar em conjunto para acabar com a guerra. Escrevi um livrete intitulado Dialogue, The Key to Peace. Mas minha voz foi abafada pelas bombas, morteiros e gritos. Um soldado americano, de pé na parte de trás de um caminhão militar, cuspiu na cabeça de um discípulo meu, um jovem monge chamado Nhat Tri. O soldado deve ter pensado que nós, budistas, estávamos debilitando as atividades bélicas norte-americanas ou que meu discípulo era um comunista disfarçado. O irmão Nhat Tri ficou tão zangado que pensou em deixar o mosteiro e ingressar na Frente de Libertação Nacional.
Como eu vinha praticando a meditação, pude perceber que todos na guerra eram vítimas, que os soldados americanos que haviam sido enviados para o Vietnã para bombardear, matar e destruir também estavam sendo mortos e mutilados. Instei com o irmão Nhat Tri para que se lembrasse de que o GI também era vítima da guerra, vítima de uma perspectiva errada e uma política errada, e insisti com ele para que continuasse a trabalhar pela paz como monge. Ele foi capaz de compreender isso e tornou-se uma das pessoas mais atuantes na escola da juventude para o serviço social. Vim para a América do Norte em 1966 para tentar ajudar a desfazer algumas das concepções erradas que estavam nas origens da guerra. Reuni-me com centenas de indivíduos e pequenos grupos, bem como com membros do Congresso e com o secretário de Defesa, Robert McNamara. A visita foi organizada pelo Fellowship of Reconciliation, uma organização para a paz formada por diferentes doutrinas religiosas, e muitos cristãos atuantes ajudaram-me nessa tentativa, entre eles o Dr. Martin Luther King Jr., o padre Thomas Merton e o padre Daniel Berrigan. Com efeito, esses foram os americanos com quem tive mais facilidade de me comunicar. Entrando em contato com Jesus. Mas meu caminho para descobrir Jesus como um dos meus antepassados espirituais não foi fácil. A colonização do meu país pelos franceses estava profundamente ligada ao trabalho dos missionários cristãos. No final do século XVII, Alexandre de Rhodes, um dos missionários mais ativos, escreveu em seu Catecismus in Octo Dies Divisus: assim como quando uma árvore amaldiçoada e estéril é cortada, os galhos que ainda estão nela também caem. Quando o sinistro e falso Sakya, Buda, for derrotado, as mentiras idólatras que dele emanam também serão destruídas. Mais tarde, no final da década de 50 e no início da de 60, o arcebispo católico Ngo Dinh Thuc, em sua tentativa de evangelizar o Vietnã, apoiou-se fortemente no poder político de seu irmão, o presidente Ngo Dinh Diem. O decreto assinado pelo presidente Diem em 1963, proibindo a celebração do Vesak, o mais importante feriado nacional budista, foi a gota d'água. Dezenas de milhares de budistas leigos e ordenados fizeram uma manifestação a favor da liberdade religiosa, o que provocou um golpe de Estado e a derrubada do regime Diem. Nessa atmosfera de discriminação e injustiça contra os não-cristãos, foi difícil para mim descobrir a beleza dos ensinamentos de Cristo. Somente depois, através da minha amizade com homens e mulheres cristãos que verdadeiramente encarnam o espírito de compreensão e compaixão de Jesus, fui capaz de entrar em contato com as profundezas do cristianismo. No momento em que conheci Martin Luther King Jr., eu soube que estava na presença de um santo. Não apenas seu bom trabalho, como também seu próprio ser eram para mim uma grande fonte de inspiração. E outros, menos conhecidos, me fizeram sentir que o Senhor Jesus ainda está aqui conosco. Hebe Colbrugge, uma bela holandesa que salvou a vida de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, estava tão decidida a ajudar os órfãos vietnamitas e outras crianças desesperadamente necessitadas durante a guerra que, quando o governo de seu país recusou-se a apoiar seu trabalho, ela devolveu as medalhas de mérito que recebera na Segunda Guerra Mundial. O reverendo Heinz Kloppenburg, secretário-geral do German Fellowship of Reconciliation, também apoiou nosso trabalho humanitário. Ele era extremamente bondoso e aberto, e bastava que eu dissesse algumas palavras para que ele compreendesse imediatamente tudo o que eu queria dizer. Foi através de homens e mulheres como esses que sinto ter sido capaz de entrar em contato com Jesus Cristo e sua tradição.
A verdadeira comunicação. Tenho imagens do Buda e de Jesus no altar do meu eremitério na França, e todas as vezes que acendo incenso, toco em ambos como meus antepassados espirituais. Sou capaz de fazer isso em virtude de meu contato com esses verdadeiros cristãos. Quando entramos em contato com alguém que autenticamente representa uma tradição, não apenas entramos em contato com a tradição dessa pessoa, como também com a nossa. Esta qualidade é fundamental para o diálogo. Quando os participantes estão dispostos a aprender uns com os outros, o diálogo tem lugar apenas por eles estarem juntos. Quando aqueles que representam uma tradição espiritual personificam a essência da tradição deles, a maneira como eles andam, sentam e sorriem fala muito a respeito da tradição. Com efeito, às vezes é mais difícil manter um diálogo com pessoas da nossa tradição do que com aqueles de outra doutrina. Muitos de nós já sofremos por nos sentirmos mal compreendidos ou até mesmo traídos por indivíduos da nossa tradição. Mas, se irmãos e irmãs da mesma tradição não conseguem compreender-se uns aos outros nem manter um diálogo, como poderão se comunicar com pessoas de outras tradições? Para que o diálogo seja proveitoso, precisamos viver profundamente nossa tradição e, ao mesmo tempo, escutar atentamente as outras. Através da prática de olhar e ouvir profundamente, nós nos tornamos livres, capazes de enxergar a beleza e os valores da nossa tradição e os da dos outros. Há muitos anos, reconheci que, compreendendo melhor nossa tradição, também desenvolvemos um maior respeito, consideração e compreensão pela dos outros. Eu tinha um pensamento ingênuo, uma espécie de preconceito que herdei de meus antepassados. Eu achava que, como Buda ensinara durante 45 anos e Cristo por somente 2 ou 3, Buda necessariamente tinha que ser um mestre mais completo. Eu pensava desta maneira porque não conhecia suficientemente bem os ensinamentos do Buda. Certo dia, quando tinha 38 anos, o Buda encontrou o rei Prasenajit de Kosala. O rei perguntou: "Reverendo, você é jovem, e no entanto as pessoas o chamam de o mais iluminado. Existem em nosso país santos iluminados de 80 e 90 anos de idade, venerados por muitas pessoas, e, no entanto, nenhum deles afirma ser o mais iluminado. Como um homem jovem como você pode fazer tal afirmação?" O Buda retrucou: "Sua Majestade, a iluminação não é uma questão de idade. Uma minúscula centelha de fogo tem o poder de incendiar toda uma cidade. Uma pequena cobra venenosa é capaz de matá-lo num único instante. Um príncipe bebê tem a potencialidade de um rei, e um jovem monge possui a capacidade de tornar-se iluminado e mudar o mundo. Podemos aprender a respeito dos outros estudando a nós mesmos." Para que qualquer diálogo entre tradições seja profundo, temos de estar conscientes tanto dos aspectos positivos quanto dos negativos da nossa tradição. No budismo, por exemplo, houve muitos cismas. 100 anos depois do falecimento do Buda, a comunidade de seus discípulos se dividiu em 2 partes. Num período de 400 anos, havia 20 escolas, e a partir de então, existe um número muito maior delas. Afortunadamente, essas separações não têm sido, em sua maior parte, excessivamente dolorosas, e o jardim do budismo está agora repleto de lindas flores, em que cada escola representa uma tentativa de manter vivos os ensinamentos do Buda sob novas circunstâncias. Os organismos vivos precisam mudar e crescer. Respeitando as diferenças dentro da nossa igreja e observando como essas diferenças enriquecem umas às outras, ficamos mais abertos a apreciar a riqueza e a diversidade das outras tradições.
Num verdadeiro diálogo, ambos os lados estão dispostos a mudar. Temos de reconhecer que a verdade também pode ser recebida de fora do nosso grupo, e não apenas de dentro dele. Se não acreditarmos nisso, seria uma perda de tempo participarmos de um diálogo. Se acharmos que monopolizamos a verdade e, mesmo assim, organizarmos um diálogo, não estaremos sendo autênticos. Temos de acreditar que, ao nos envolvermos num diálogo com a outra pessoa, temos a possibilidade de realizar uma mudança dentro de nós mesmos que podemos nos tornar mais profundos. O diálogo não é uma forma de assimilação no sentido de que um lado se expande e incorpora o outro no seu eu. O diálogo precisa ser praticado com base no não-eu. Temos de permitir que o que é bom, belo e significativo na tradição do outro nos transforme. Mas o princípio fundamental do diálogo entre diferentes religiões é que ele precisa começar, acima de tudo, dentro de nós mesmos. Nossa capacidade de nos reconciliar com outra pessoa e com o mundo depende muito da nossa capacidade de fazer as pazes com nós mesmos. Se estivermos em guerra com nossos pais, nossa família, nossa sociedade ou nossa igreja, provavelmente uma guerra também estará acontecendo dentro de nós, de modo que o trabalho mais fundamental em prol da paz é retornarmos a nós mesmos e criarmos a harmonia entre os elementos que existem dentro de nós, nossos sentimentos, percepções e estados mentais. É por isso que a prática da meditação, de fazer um exame profundo, é tão importante. Precisamos reconhecer e aceitar os elementos conflitantes existentes dentro de nós, bem como suas causas subjacentes. É preciso tempo, mas o esforço sempre dá resultado. Quando estamos em paz com nós mesmos, o verdadeiro diálogo com os outros é possível. Interexistência. Está escrito nos Salmos: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietar-se significa ficar tranquilo e concentrado. O termo budista é samatha, parando, acalmando-se, concentrando-se. Saber significa adquirir sabedoria, insight ou entendimento. O termo budista é vipassana, insight, ou examinando em profundidade. Examinar em profundidade significa observar algo ou alguém com tanta concentração que a distinção entre observador e observado desaparece. O resultado é o insight da verdadeira natureza do objeto. Quando examinamos o coração de uma flor, vemos nele as nuvens, a luz do sol, os minerais, o tempo, a terra e todas as outras coisas que existem no universo. Sem as nuvens, não poderia haver chuva e não existiria nenhuma flor. Sem o tempo, a flor não poderia desabrochar. Com efeito, a flor é totalmente formada por elementos que lhe são extrínsecos. Ela não possui uma existência independente e individual. Ela interexiste com todas as outras coisas no universo. A interexistência é um novo termo, mas estou certo de que em breve ele estará nos dicionários por se tratar de uma palavra extremamente importante. Quando percebemos a natureza da interexistência, as barreiras entre nós e os outros se dissolvem e a paz, o amor e o entendimento tornam-se possíveis. Onde quer que exista o entendimento, nasce a compaixão. Assim como a flor é formada apenas por elementos que lhe são extrínsecos, o budismo é composto apenas por elementos não budistas, inclusive cristãos, e o cristianismo é formado por elementos não cristãos, inclusive budistas. Temos diferentes raízes, tradições e maneiras de perceber as coisas, mas compartilhamos as qualidades comuns do amor, do entendimento e da aceitação.
Para que nosso diálogo seja aberto, precisamos abrir nossos corações, pôr de lado nossos preconceitos, ouvir profundamente e representar verdadeiramente o que sabemos e compreendemos. Para fazer isso, precisamos de certa quantidade de fé. No budismo, ter fé significa ter confiança na nossa habilidade e na habilidade dos outros de despertar para a mais profunda capacidade de amor e entendimento. No cristianismo, ter fé significa confiar em Deus, aquele que representa amor, compreensão, dignidade e verdade. Quando estamos em quietude, olhando profundamente e entrando em contato com a fonte da nossa verdadeira sabedoria, entramos em contato com o Buda vivo e o Cristo vivo que existe dentro de nós e em cada pessoa que encontramos. Neste pequeno livro, tentarei partilhar algumas das minhas experiências e insights das duas mais belas flores do mundo, o budismo e o cristianismo, a fim de que nós, como sociedade, possamos começar a dissolver nossas percepções errôneas, transcender nossos equívocos e olharmos uns para os outros de uma nova maneira. Se pudermos ingressar no século XXI com esse espírito de compreensão e aceitação mútua, nossos filhos e netos certamente serão beneficiados.